Que tipo de histórias o seu medo tem contado para você que tem impedido de você vender para as empresas seus treinamentos, palestras, coaches e cursos? Olá, eu sou Sérgio Nagel, o idealizador do Agenda Vazia Nunca Mais, e eu ajudo educadores corporativos a desenvolverem o hábito de vender. E já que nós iniciamos falando sobre o medo, o que seria o medo? Como é que ele atua na nossa vida e quais são os impactos que o medo causa de uma forma positiva ou negativa na nossa vida pessoal ou profissional? O medo, junto com a dor e o amor, formam o grande triângulo de preservação da espécie. A dor nos informa que estamos sendo destruídos naquele instante. Por exemplo, se eu encosto a mão numa panela quente, a dor me informa que eu estou sendo destruído pelo calor. O amor, ele inibe o egoísmo intrínseco, abrindo as nossas portas para uma convivência saudável. E o medo? O medo é uma história que o cérebro constrói, todo alinhavado em emoções, com a intenção, com o intuito de gerar um comando para o nosso corpo. E o que acontece quando as histórias que o medo conta para o nosso corpo, ao invés de nos ajudar, prejudica? Existiria, por exemplo, alguma forma de superar esse medo que nos atrapalha? Existe. Mas primeiro eu vou falar de um mito. Existem muitas pessoas que falam que a ação cura o medo ou a coragem bloqueia o medo. E isso é mito. Por quê? Porque no máximo a ação ou a coragem, o que elas fazem é inibir, mascarar a presença do medo. O medo estará presente, só que atuando em segundo plano. E quando o medo atua em nós, o que ele faz é diminuir a nossa capacidade de raciocínio. Quanto maior o medo, menor a nossa capacidade de raciocínio. Então, se nós partimos para alguma ação e sentimos medo em relação a essa ação, se nós enfrentarmos o medo, se usarmos a coragem, se formos fazer, apesar de sentirmos medo, o que acontecerá é que nós vamos mascarar esse medo. Mas, dependendo do nível do medo, a nossa forma de raciocínio será diminuta, né? Será diminuída. E aí, existe alguma forma com que nós podemos lutar, bloquear, agir para trabalhar esse medo que nos limita de forma racional? Sim, existe. E só existe uma forma, dentro do que eu fui estudando ao longo desses 10 anos em que eu fui me percebendo um intolerante a vendas. E o que eu cheguei à conclusão, e que faz parte da minha metodologia, a Agenda Vazia Nunca Mais, se eu tenho de um lado o medo, o que é que eu tenho que ter do outro lado para combater o medo? É o não medo. Só existe uma forma de não ter medo, de não termos medo. É não existir a causa, o motivo para que o medo apareça. E quando é que isso acontece? Quando nós estamos em segurança, quando nós nos sentimos confortáveis, quando nós sentimos no controle da situação. E quando é que nós nos sentimos assim? Quando a ação que praticamos, quando a ação que o nosso corpo pratica é um hábito. O hábito nos leva a não sentir medo. Então, se você quer trabalhar o seu medo, não adianta desenvolver o antagonismo com o medo, se chocar com o medo, ir e buscar coragem para vencer o medo. Você tem que buscar habituar-se com a situação, levar essa ação a se tornar um hábito. Hábito não gera prazer. Muita gente tem prazer em vender. Nós, educadores corporativos que sofremos de intolerância a vendas,
não sentimos prazer, mas nós podemos nos habituar a vender. Então nós não temos prazer, mas nós nos beneficiamos do ato de vender. É isso. Fez sentido para você? Então curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Um forte abraço. Tudo de bom.